Beleza, pessoal, mais um vídeo aqui da Forja. Eu tava um tempo sem produzir tantos vídeos porque eu tava fazendo uma migração da MetaMask para uma hard wallet. Então tive que coletar, né, todas as minhas pools e refazer elas todas novamente, agora com o endereço da hard wallet. Eu quero vir fazer um vídeo sobre isso mais tarde, mas basicamente eu saí da MetaMask e tô usando a Tengen agora. E tá sendo bem proveitoso. Eles têm uma tecnologia bem legal e tu faz todas as autorizações via NFC. Mas nesse vídeo aqui eu quero abordar. Com isso eu tive que fazer um cálculo total de todas as minhas pools e todos os investimentos. E tive um resumo geral se eu tive lucro ou prejuízo, né? Nesse primeiro grande ciclo de investimentos aqui na Forja. Eu tive a ideia de trazer esses valores aqui para vocês, deixar tudo aberto, justamente para motivar quem tá seguindo o canal, quem tá acompanhando os experimentos e ver que vale a pena fazer, que se com estudo e estratégias boas, né? Principalmente essas estratégias que a gente apresenta aqui na Forja, mas também que eu aprendo de outros youtubers que são mais coerentes, é possível realizar um bom lucro. Eu não tinha tanto dinheiro investido, vocês devem ver lá nos primeiros vídeos da Forja, eu fazia pool só com $50. Eu sei que para algumas pessoas pode ser muito, né? Mas para quem já investe um pouquinho no mercado tradicional, uma renda fixa, não é um grande valor. Foi assim que eu comecei a fazer os experimentos. Então aqui eu resumi todas as últimas pools que estavam ativas no momento da migração. Então aqui vocês podem ver as rentabilidades mensais. Se quiser pode parar, dar um print. Basicamente é daqui que eu capturava as informações para montar o PDF das melhores pools da Forja. Então vocês vão ver que tem várias rentabilidades diferentes. Uma rentabilidade mensal, né? Que não é anual. E se multiplicar por 12 tu chega no anual, mas durante o ano muitas coisas podem acontecer, né? Então quando uma pessoa fala para vocês de rentabilidade anual, tem que ficar com o pezinho um pouco atrás. Porque, por exemplo, de julho a setembro, o mercado pode estar indo muito bem. Após isso ele dá uma recuada, o volume diminui. A gente acaba ganhando um pouco menos nas pools. Mas de maneira geral, para deixar de forma bem clara e transparente, esses são os resultados. Então, por exemplo, a gente tem super rentabilidades, né? Como no Matapump, mas na hora que eu tive que fechar aqui, eu levei prejuízo. Outras rentabilidades muito positivas, como a da WFLI, que eu comprei o token e usei ele para fazer uma pool de liquidez, porque o movimento estava muito grande, então tinha muita transação acontecendo. Consegui tirar $15 só ali. A pool queridinha de BRLA, tem muitas pessoas no comentário falam que não faz sentido, que não querem fazer, mas ela tá com um rendimento muito sólido e constante, né? Ela tá sempre gerando de 1% e pouco. Aqui quando eu recolhi, ela gerou um rendimento de 95 e eu consegui recolher $23. Com isso eu consegui um balanço geral de $92 nas pools abertas, mais 95 e 97 somando todas as pools que estavam fechadas aqui, né? Eu coloco em vermelhinho quando elas estão fechadas e eu contabilizei todas elas, são muitas, né? Várias pools aqui, vocês podem ver os valores aqui. A maioria sai em lucro, uma e outra a gente acaba perdendo um pouquinho, mas no geral todas elas contabilizaram bem. Eu acho que a única que eu apanhei um pouquinho mais foi essa do Cake aqui, que eu até tentei de montar mais uma vez. Tem uma aqui que eu não estava controlando através da planilha, e essa aqui eu acho que é a segunda que eu estava controlando. Que eu me lembro de cabeça que é a única que eu apanhei um pouco, não consegui sair no lucro. Mas todos os outros experimentos que foram feitos aqui, todos eles tiveram lucros muito bons e consistentes, né? Então, no geral, lá no consolidado, eu consegui 97 com as pools que estão inativas, mais 92. A gente multiplica por 5,35, que é o real de hoje. Mas esse real não vai ficar muito tempo assim, né, gente? Ao menos que tu acredite no BRL, na moeda da BRICS, tu sabe que isso aqui logo vai voltar para as patamares reais. Então, multiplicando o somatório dos dois, né, mais 5,35, deu um total de lucro de R$1.100. Então eu posso dizer que aqui na Forja a gente tá com esse caixa positivo, fora os investimentos de renda fixa, vamos dizer, né? Que eram aqueles vaults de dólar que eu mostrei pra vocês na Camino, na Revert, que eles também renderam um pouco, tá? Elas estão em outra pool separada. Eles renderam um volume bem menor, né? Que é uma estratégia muito mais conservadora, mas lá também tem um lucro. Então esse é o resultado do primeiro ciclo.
Fiz a migração das pools para utilizar a Tengen. Nesse momento, infelizmente, eu comecei a fazer ela ali dia 17. Acabei dia 20 e pouco. O mercado tava caindo um pouco, mas logo em seguida ele deu uma dropada forte, né? Acho que pelo gráfico aqui da Solana fica mais visível. Eu tinha uma boa quantidade de Solana comigo também, não somente em pools, mas eu tinha aquele empréstimo alavancado que eu fiz lá na Júpiter. Ele continua bem, continua com o score saudável, mas aqui eu perdi um pouco o momento de venda, né? Eu realizei em 240. Essa pernada aqui eu perdi, eu não tava online, mas eu queria realizar ela em 260, né? Que era um dos objetivos. A gente já pegou em 200, a gente realiza em 240 e ia realizar 260 para encerrar o empréstimo com um alto lucro. Mesmo assim eu tô no positivo, mas era a pernada que eu queria pegar. E daí nesses dias o mercado deu uma derretida aí semana passada, e agora ele tá se restabilizando, né? Ambos os gráficos a gente consegue ver isso. Isso gerou um loss de 81 dólares. Um loss momentâneo, né? Porque os tokens estão desvalorizando, ETH, BTC, Solana. E enquanto você manter a pool aberta, você não sofre prejuízo, mas tem que esperar o mercado voltar. Porém, eu testei algumas estratégias de proteção que eu também quero compartilhar nesse vídeo. Então aqui eu tô com um novo modelo de controle, eu quero fazer um controle aqui, uma planilha central, né? E eu adotei uma estratégia que eu queria testar há um tempo, que é a estratégia de monoativo. Então algumas pools que saíram fora do range, eu desmontei elas e eu montei monoativo. Então, por exemplo, eu tinha uma pool que eu montei de BTC com STC, né? Eu migrei ela. E na hora de remontar lá no fundo, eu remontei ela com um monoativo CBTC. Isso quer dizer o quê? Eu assumi o prejuízo de 13 dólares, mas eu montei ela lá no fundo, aqui, só com CBTC. Então às vezes ela fica fora do range e ela fica esperando voltar o token. Se o token volta, tu entra só com CBTC comprando em dólar. Isso quer dizer o quê? Que teu ganho é maior. Então essa é a minha estratégia. Esse valor aqui nem tá atualizado, quero atualizar essa semana. E eu acredito que dessa forma, com monoativo, apesar da perca que eu tive, né, dentro da pool, da perca momentânea, eu remontando em monoativo também eu aproveito essa baixa que teve do token e compro ela de novo na subida. Então toda vez que a gente consegue pegar uma compra aqui subindo, né, a escala ali de valorização do token, a gente consegue muito lucro, principalmente quando a gente está monoativo. Então eu fiz esse teste em CBTC, fiz esse teste aqui com o Hype também. Eu tive um grande prejuízo, o Hype estava muito bem, eu até tinha aumentado minha porção dele, só que teve o lançamento de duas perp decks, né, que é a Aster e a Avantis, e junto com o mercado caindo desvalorizou demais o token Hype. Eu não vou me desfazer porque com certeza a Hyperliquid vai fazer alguma coisa para combater essas outras plataformas, né? Então o que eu fiz foi uma estratégia também um pouco arriscada nesse caso. Eu assumi o Impermanent Loss e montei praticamente monoativo aqui também. Tive que botar só 4 aqui para conseguir remontar. E vou esperar a subida para ver se a gente consegue recuperar. Então são estratégias válidas. Outra coisa que eu fiz aqui, a Avantis também caiu, né? Que é uma dessas plataformas para competir com o Hyperliquid. Ela caiu, porém eu assumi também o L, né? E remontei ela dentro do range para conseguir coletar taxas. Por quê? Aqui é a estratégia diferente. O range que eu peguei e o range que a gente deixa correndo ali na Avantis ou até na Aster tá com muito volume. Então tá gerando muita taxa. Então valia mais a pena eu desmontar ela, assumir o IL e começar a coletar as taxas. Tanto que em poucos dias, aqui não tava nem 2 dias, né? Dentro do range novamente, eu já tava com 15 positivo, menos 3. Então eu já tinha recuperado facilmente todo aquele prejuízo. Não fiz isso com todas as pools, tá? Eu fiz isso só com algumas que eu achava que valia a pena. Solana também, aproveitei para coletar lá no fundo. E a de Ethereum, que eu tava com
um prejuízo também de 31, eu não fiz nada. Então essa aqui eu segui a estratégia tradicional, que é esperar tentar voltar pro range e ver quanto que isso demora e quanta taxa a gente vai deixar de recolher nesse caso. Então são várias estratégias aqui que eu tô compartilhando com vocês. Se vocês quiserem ficar por dentro dos próximos passos, o que vai acontecer, se a gente conseguiu ou não ganhar com essas estratégias de remontagem. Lembrando que, fora o mercado caindo, eu tava num cenário extremamente atípico, né? Eu tive que remontar minhas pools porque eu migrei de wallet bem naquele momento de queda, mas a gente não pode deixar se levar para o emocional e tem que pensar em estratégias válidas. Junto com isso, pessoal, para encerrar o vídeo, eu realizei algumas estratégias de proteção, utilizando justamente a Avantis, que é uma das plataformas concorrentes do Hyperliquid. É uma plataforma bem legal, achei mais fácil de utilizar que o Hyperliquid. Talvez para vocês que não fizeram nada relacionado a futuros, né, perpétuos, seja uma boa forma de testar. Ela consegue sincronizar com a nossa carteira na Base, então a gente não precisa passar um valor específico para trabalhar dentro da plataforma. Isso facilita muito. E quando o mercado caiu, eu assumi, ao contrário de que muitos youtubers que estão falando aí, que a queda era momentânea e que a gente vai voltar com Ethereum, BTC, Solana, que como que a gente tem alguns youtubers especialistas que falam que a gente tava vivendo já out season, né? E que isso aqui era o pico e que a gente vai ficar no token. Eu acredito que não. Que as regras dos ciclos passados não estão se aplicando realmente ao ciclo atual. A gente está vivendo um super ciclo de valorização. Eu acredito que vai pelo menos até janeiro ou dezembro. E mesmo assim pode ser que o mercado mude muito. Então eu acredito que ele vai se recuperar aqui, baseado no que cada uma pessoa acredita, né? Além de todas as estratégias que eu mostrei para vocês agora. Aqui no fundo eu peguei um bom movimento. E deixa eu ver aqui até ETH, quanto que eu abri. Tava em 480. Então eu abri por aqui um long. Ele até chegou a descer ainda mais depois. Então eu abri por aqui um long, acreditando na subida do mercado. Eu abri um long em BTC, Arbitrum, Ethereum, Hype, que eu tava com bastante prejuízo. O long é para me ajudar nisso também. Então eu tô com todos esses caras abertos aqui, esperando o retorno dos tokens para sua valorização que estavam antes, por seu nível anterior. E eu também vou atualizando aqui vocês de como que tá esses longs, estão no prejuízo, então ficando no lucro. Semana passada, isso aqui tava tudo vermelho, tá? Porque eu abri o long, como eu falei para vocês por aqui, nesse dia aqui que eu tava online, e depois desceu ainda mais. Então o teu long vai chegando perto do valor de liquidação, mas todos os que eu abri aqui estavam bem seguros, né? O meu valor de liquidação era 3.000 Ethereum, 102 BTC, 0.31 da Arbitrum, 38 de Hype. Então todos eles estavam bem seguros e eu tava bem tranquilo, porque se chegasse nesses níveis aqui, realmente muita gente do mercado estaria com bastante complicações. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Várias estratégias, vários números, várias informações aí pra vocês. E eu gostaria de saber como é que vocês estão nesse ciclo. Estão com lucro, com prejuízo? Quais estratégias vocês estão adotando? Se vocês seguem muitos youtubers que tentam usar a bola de cristal para ficar adivinhando as projeções de mercado. Ou se vocês seguem mais estratégias mesmo, né? Que independente do mercado, você vai reagindo com a estratégia correta e você vai obtendo lucro. Valeu, galera. Até mais.